Boa noite. Deixa eu falar com vocês a respeito de um texto que eu li na internet. Eu achei muito interessante. Fala sobre melindre. Diz o seguinte, o texto: entre as definições existentes nos dicionários da língua portuguesa como sinônimos da palavra melindre, encontramos facilidade ou propensão para amuar ou ofender-se, susceptibilidade, coisa frágil, sendo estas usadas quando se quer qualificar alguém que, por pequenas contrariedades, é bastante susceptível de se aborrecer, encolerizar, chatear e ofender-se. Há pessoas que, por qualquer negativa nossa em relação ao que pensam ou que queiram que seja feita, ou ainda se formos contrários aos seus ideais e projetos momentâneos, imediatamente se sentem ofendidas, contrariadas, melindradas, divulgando que estão sendo rejeitadas. São os eternos incompreendidos, mal interpretados e perseguidos. Quem já não teve que dar explicações a alguém por não tê-lo convidado para uma festa, por não ter ligado no dia do aniversário, por ter esquecido uma data ou um compromisso? Para o melindroso não importa o fato em si. O que ele deseja são as desculpas, as demonstrações de arrependimento, a constatação de que ele é tão importante que os outros têm que se sentirem culpados por não incluí-lo em um programa, por não fazer dele o centro das atenções. O melindroso logo ensina aqueles que convivem com ele que é preciso medir as palavras, que é preciso agir com cautela, que é preciso pisar em ovos, pois sempre que precisamos falar alguma coisa, temos que pensar na melhor forma de fazê-lo. Caso contrário, eles ficarão magoados. E não há nada pior do que um melindroso magoado. São dias de desculpas, explicações, adulações, retratações, até que ele se envolva numa outra situação melindrosa e esqueça a anterior. Vocês podem estar questionando, mas todos nós nos melindramos algumas vezes. É verdade, mas temos que ter consciência de que isso é prejudicial, tanto para a vida pessoal como para a profissional, pois o melindrado ele afasta de si todas as oportunidades de ouvir a verdade, de receber críticas construtivas e crescer com elas. Há melindrosos em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais, em todas as raças, credos e tribos. Há também os melindrosos que não são frágeis, são os bravos, aqueles que não levam desaforo para casa, que não engolem sapos, que precisam dar a última palavra, que precisam vencer as discussões, que precisam colocar as outras pessoas no lugar delas. Afinal, para estes, é uma afronta pessoal que alguém se sobressaia, que lhes subjugue, que chame mais atenção do que eles. São aqueles que não toleram ouvir aquilo o que não concordam. Seu rancor é praticamente eterno. Desfazer um mal-entendido com eles, quase impossível. Se os melindrosos romperem com alguém, os melindrosos adoram romper. Ficam de mal, fazem longos e indignados silêncios, param de falar com quem não faz exatamente o que eles querem, adotam a postura de ignorar solenemente. Usam a falta de comunicação para ofender e magoar pessoas e o silêncio para conseguir o que querem. Mas, se ele romper, é necessário dar tempo ao tempo, pois só quando o melindroso julga que todos perceberam que ele está magoado, com raiva, indignado, é que ele pensa em voltar à vida normal. Agora, se você é melindroso, cuidado. Os melindrosos, com o tempo, eles ensinam as pessoas como evitá-los, como enganá-los, como adulá-los, como fazer festas secretas sem convidá-los, como fazer comentários na surdina sem envolvê-los, como criar ao redor deles uma atmosfera de falso companheirismo, apenas para que eles não se frustrem, mas sem nunca serem sinceros e leais com eles. Se você é melindroso, olhe ao seu redor, veja quanto disso você já criou.
Observe o afastamento gradativo das pessoas próximas que passaram a não mais suportar os chiliques comportamentais de mágoas por qualquer razão. Retente um caminho de volta. Essa é uma opção. E para não ser injusto, há uma segunda via. Passe pela vida achando que as pessoas respeitam você, que temem você, que poupam você de aborrecimentos, por gostarem muito de você. Mas sobreviva ao dia em que descobrir que foi sumariamente enganado. Para quem lida com pessoas melindrosas, uma triste notícia. Não há mágica para mudar. Esse jeito de agir é um mecanismo de manipulação, e os melindrosos são habilidosos nisso. Mas tente não dar atenção demais, tente não ficar desesperado para melhorar uma situação, mesmo quando ele te convence que foi você quem a criou ou a piorou. Bonito texto, né? Interessante o texto. Fala a respeito de pessoas melindrosas, pessoas que se ofendem fácil, pessoas que não crescem, pessoas que eu costumo dizer que vivem a síndrome de Peter Pan. O tempo passa, os anos passam, mas essas pessoas permanecem agindo como crianças, não aceitam crescer. São aquelas que já são adultos, mas ainda agem como filhinhos de papai, filhinhos de mamãe. Já são pais, e às vezes o comportamento delas é pior do que o comportamento dos filhos. Ou de repente já se casaram, mas continuam agindo como se fossem solteiros. O adulto que não cresce, ele é egoísta. Ele é egoísta porque não se esforça para ser flexível e mudar, para se adequar ao comportamento do outro. De repente o outro é flexível, faz de tudo para conviver, mas ele diz: não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, e eu vou ficar assim mesmo. Então são egoístas, querem que todos se adequem a ele, mas ele não pode se adequar a ninguém. Querem que todos sejam flexíveis e o entendam, mas ele não consegue entender e ser flexível. Chega a ser ridículo um adulto infantilizado, que se veste como criança, que fala como criança, que chora como criança, que faz mágoa como criança. O apóstolo Paulo, ele nos deixa um texto que tem muito a ver com isso, com adultos melindrosos. Ele escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Todas as fases das nossas vidas, elas são necessárias, todas as fases são necessárias. Precisamos ser crianças, precisamos ser adolescentes, precisamos ser jovens e precisamos nos tornar adultos. Todas essas fases são necessárias, elas nos ajudam a construir uma identidade, uma personalidade. Mas fases são como ciclos, precisam ser fechados. Ciclos se fecham e nós precisamos fechar esses ciclos, precisamos fechar essas fases. Por isso o apóstolo Paulo diz que quando nós éramos crianças, nós agíamos como crianças. Quando nós éramos crianças, nós pensávamos como crianças, os pensamentos eram infantis. Quando nós éramos crianças, nós sentíamos como crianças. Mas logo que crescemos, logo que nos tornamos adultos, nós deixamos de lado as coisas de criança. Amém, querido? Que você possa refletir nessa palavra e que, se for necessário, que você possa desejar crescer, melhorar os teus caminhos, porque, como eu disse, um adulto que
rejeita crescer, ele é um adulto egoísta. Um adulto que rejeita crescer, ele perde a credibilidade, ninguém acredita nele mais. Um adulto que age como criança, ele se comporta de uma forma ridícula. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos aprender também com o que diz a palavra do Senhor, nos Salmos de número 90, onde Moisés escreve. Ele escreve o seguinte: ensina-me a contar os meus dias de tal forma que alcance um coração sábio. Então, Moisés desejava que com o passar do tempo, com o passar dos dias, com o passar dos anos, com a idade chegando, ele alcançasse sabedoria. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?